quero trabalhar com vocês hoje o tema do nosso encontro, né? Foi muito especial. Essa semana, na verdade, essas últimas semanas, nós estávamos com os nossos pastores e alguns líderes, todos em treinamento. Nós mandamos os nossos pastores de jovens lá para Portugal, em Porto, onde eles foram ministrados, treinados, fizeram ali um excelente network, com mais de 89 nações representadas. Com toda certeza, eles vão continuar abençoando e muito o nosso ministério dos adolescentes e dos jovens. Também tivemos aí os nossos pastores de famílias, o Luizinho, a Adri, né, Adri? Nem vou falar para você dar o testemunho aqui, senão você vai começar a dar um treco aí já, né? Mas eles estavam no Egito, né? Junto com os casais, com o Éder, com a Maria, com o Xande, com a Júlia, onde eles estiveram ali, além de acompanhar muitas pessoas, né, que vivem em países radicais. Eles puderam aprender tanto e também ter ali o relatório de vários países, né, que são fechados para o Evangelho, onde eles não têm a liberdade que nós temos aqui, de nos reunirmos tranquilamente, sem ficar preocupado se vai cair uma bomba enquanto eles estão cultuando a Deus, não é verdade? Ou se eles vão ser ali surpreendidos por um grupo com metralhadoras para metralharem todos ali, para que eles não continuem adorando o nosso Deus. Então, tenho certeza que eles também vão ensinar e vão edificar muito vocês. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 1 e 2. O tema do nosso encontro foi: na vida dos homens, faz outra vez. Nós queremos ministrar também essa palavra sobre toda a igreja. A gente sabe que as crianças dão trabalho, nós sabemos que os adolescentes dão trabalho, nós sabemos que os jovens dão trabalho, não é verdade? Nós sabemos que as mulheres dão trabalho, mas vamos combinar. Para dar trabalho que nem homem, eu acho que não tem. Tem ou não? Homem dá trabalho demais, não é verdade? Então, nós acreditamos muito que o Senhor fará outra vez na vida deles um avivamento sem precedentes, libertação, restauração, restituição, restauração de domínio, de governo, de sacerdócio, de paternidade. Eu tenho certeza que eles voltarão e abençoarão muito a casa de vocês. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama. Em outras versões, nós conhecemos as tuas obras. Faze-a conhecida nos nossos dias. Em outras versões, faz outra vez diante dos nossos olhos. Aviva a tua obra. Lembra na tua ira da tua misericórdia. É um texto que nós gostamos muito, porque faz muito sentido com a vida cristã e a igreja dos dias de hoje. Aqui, o profeta Abacuque, ele está presenciando talvez um dos cenários mais caóticos de toda Jerusalém, porque eles estavam vivendo uma época pré-exílio. E o exército inimigo já tinha sitiado toda Jerusalém. Então o cenário era caótico, né? Para quem não sabe o que é sitiar uma cidade. Antigamente as cidades elas ficavam dentro de grandes muralhas. E tinham uma entrada principal e algumas outras alternativas de menor fluxo. E uma ou duas passagens secretas. Então, o que os inimigos faziam? Quando eles queriam evitar o embate de ter derramamento de sangue por se aproximarem demais das muralhas e ficarem ali em um alvo próximo dos arqueiros da cidade, eles sitiavam toda a cidade. Eles impediam toda a entrada e saída daquele lugar. Ou seja, a comida era plantada, na sua maior parte, fora das muralhas. E algumas cidades também, por mais que tinham alguns córregos dentro das muralhas, eles precisavam sair para as fontes, para as nascentes, para que eles pudessem trazer água para a cidade. Então, o exército ele sitiava a cidade
para que acabasse a provisão, para que acabasse as forças, para que a cidade perdesse vitalidade, e aí eles se rendessem antes de um confronto, e aí eles não precisariam entrar em guerra. Então, o que o profeta está falando aqui é o seguinte, né? Quando eles estavam sitiados: Senhor, nós ouvimos falar da tua fama, nós conhecemos os teus feitos, nós sabemos que com os nossos antepassados, o Senhor por diversas vezes deu o escape, deu a vitória, deu a saída, trouxe intervenção. Por diversas vezes que nós estávamos cercados, sem rumo, sem saída, o Senhor se manifestou, e o Senhor veio em favor do seu povo. Só que ele continua, ele fala assim: nós queremos saber se o Senhor fará outra vez diante dos nossos olhos. Nós queremos saber se o Senhor vai fazer outra vez diante da nossa geração. Ou seja, nós não queremos apenas contemplar as histórias do que o Senhor fez. Nós queremos ver o Senhor fazer diante dos nossos olhos. O Senhor nos dá o escape mais uma vez. O Senhor nos dá a liberdade mais uma vez. O Senhor nos dá a vitória mais uma vez. Só que ele continua e ele fala assim: aviva a tua obra outra vez. E isso é muito interessante, porque nós enxergamos diante de um cenário caótico, o profeta, ele não simplesmente pedindo algo de libertação, de liberdade, de escape, de vitória, mas ele fala: diante dos nossos dias, diante da nossa geração, faz outra vez, aviva a tua obra. Quando um profeta fala de avivamento, ele está falando que o cenário era de morte, porque o avivamento ele devolve a vitalidade para a igreja, ele devolve o fervor, ele devolve a paixão, ele devolve a fome, ele devolve a sede, ele traz outra vez vida para onde existe morte. John Stott, no seu livro Desesperados por Deus, ele diz assim, que o avivamento é a preparação do caminho para a manifestação de Deus. Ou seja, é quando Deus prepara o seu caminho até a sua igreja, para que haja restauração, restituição, sinais, prodígios, mas o principal, que haja salvação. Mas observe, diante de um cenário de dificuldade, diante de um cenário de entraves, diante de um cenário de guerra, de falta de provisão, mesmo assim, diante da nação encurralada, o profeta, ele não pede só um escape, ele vai além disso. Por quê? Ele faz uma leitura do que estava acontecendo, e ele enxerga que o pior cenário que estava acontecendo, não era o que estava fora das muralhas, mas era o que estava acontecendo dentro delas. Existia frieza no povo de Deus, existia falta de fé, existia a falta de perseverança, existia a falta de relacionamento, existia a falta de empatia, existia a falta de compaixão, existia a falta de intimidade com Deus. Então observe que nós podemos olhar para isso e fazer uma aplicação muito simples nas nossas vidas. Todos nós aqui já fomos sitiados ou estamos sitiados em alguma área da nossa vida. Todos nós aqui muitas vezes nos pegamos encurralados nas mais distintas situações. Todos nós aqui precisamos de um escape em alguma situação. Todos nós aqui temos tribulações. Todos nós aqui somos atacados. Todos nós aqui passamos dificuldades. Todos nós aqui somos afrontados muitas vezes. Mas a grande questão não é quando isso acontece, porque isso existe desde sempre. A grande questão é quando falta o que está dentro de nós. E aí que eu e você precisamos fazer a nossa leitura. Como é que está a tua vida cristã hoje? Qual área e qual parte da sua vida cristã hoje precisa ser avivada? Precisa ser ressuscitada? É a sua fé, a sua esperança, a sua santidade, a sua empatia, a sua compaixão, a sua intimidade? Qual área da sua vida hoje com Deus foi ofuscada por causa dos inimigos? Foi ofuscada por causa das dificuldades? Foi ofuscada por causa das frustrações? O que nós podemos aprender é isso.
E quando nós olhamos para a história, desde a nação de Israel até a instituição da igreja, é que nunca em outra época nós tivemos um momento de tanta polarização no meio cristão, né? Nós olhamos isso, e aí entra a parte final do texto, onde o profeta diz assim: na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ou seja, os inimigos encurralarem, os inimigos atacarem, os inimigos afrontarem, se a gente tiver entraves e avantes contra a nossa vida, nada disso pega Deus de surpresa, nada disso faz com que Deus fique, oh meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eles vão ser exterminados, eles vão ser destroçados? Não! Até porque o profeta começa com o reconhecimento da autoridade de Deus. Ele diz assim: nós conhecemos os teus feitos, nós sabemos da tua fama, faz outra. Ou seja, quantas vezes Deus já deu livramento, quantas vezes Deus já deu escape, quantas vezes Deus já deu a vitória, quantas vezes Deus veio em favor do teu povo. Isso não tem nada de surpreendente. A grande questão é quando existe morte dentro do povo de Deus, mas não a morte física. E por causa da polarização dos dias de hoje, nós podemos enxergar uma grande questão acontecendo em diversas igrejas. Em algumas, existe muita doutrina e nenhum crescimento. Em outras, muito crescimento e nenhuma doutrina. Em muitos, tem um caráter acima da média, mas zero carisma com as pessoas. Em outros, um carisma excessivo e falta caráter. Ou seja, nós estamos diante de quem sabe muito não faz nada, quem não sabe nada está fazendo muito. Os extremos sempre são perigosos, e nunca foi o ensinamento e o que Deus espera da sua nação e do seu povo. Por quê? No Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus diz assim: errais porque vocês não conhecem a palavra e o poder de Deus. Então está falando de equilíbrio, está falando que eu e você precisamos romper com essa polarização, trazendo doutrina, a palavra e a verdade para a nossa vida, mas termos vida e vitalidade, e isso só acontece quando Deus aviva a sua obra. No último censo do Instituto John Stott de Moody, nos Estados Unidos, apareceu um número alarmante, muito preocupante, da igreja de um modo geral, generalizado percentualmente em todos os cristãos da face da terra. Que todos os cristãos, apenas 5%, tiveram a experiência, ao longo de toda a sua vida cristã, de levar uma pessoa para Cristo. 5% de todos os cristãos tiveram a experiência de, em toda a sua trajetória cristã, isso computando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de cristãos, tiveram a experiência de levar uma pessoa para Cristo. Por quê? Porque nós às vezes chegamos em um culto pensando que o fator principal é a petição. Veja, não existe nada de errado em você pedir uma bênção, em você pedir uma cura, em você pedir uma intervenção, em você pedir uma restituição, em você pedir uma restauração. Não existe nada de errado com isso. Mas a grande questão é que a vida cristã é muito além de você pedir. Você precisa viver. A grande questão é que nós pedimos muitos livramentos, pedimos muitos favores, pedimos muitas regalias da parte de Deus, mas poucos de nós estamos pedindo: Senhor, nos nossos dias, diante dos nossos olhos, aviva a tua obra. Avivamento é um feito individual que se manifesta no coletivo da igreja. Ou seja, o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem ali, o que tem ali, o que tem ali, o que tem aqui, ações individuais, conjunto individual, faz uma comunidade se manifestar em Deus ou contra Ele.
A grande questão é: como está a sua vida cristã? Porque dos nossos inimigos e das nossas dificuldades e tribulações, nós sabemos que cada um tem alguma situação aqui para resolver. Cada um tem uma pendência, cada um tem uma dificuldade. Mas eu e você precisamos entender se nós estamos de fato sendo genuínos no Evangelho, ou a gente está vivendo um Evangelho parcial, de somente venha a nós o teu reino e o seja feita a sua vontade, nós estamos pulando. Então veja, a história é nossa pedagoga, e eu quero contar uma história para vocês. Em cima disso, para que a gente faça aí uma leitura analítica da nossa vida, e a gente seja sincero e honesto em respondermos a Deus de acordo com a realidade, se arrependendo ou pedindo para que Ele avive a sua obra em nossas vidas. Em 1906, nos Estados Unidos, foi contemplado talvez o avivamento que mais influenciou, ou que mais trouxe gente para Jesus, que é o avivamento da Rua Azusa, liderada por William Seymour. A grande questão é que William Seymour, ele era negro, filho de escravos. E na sua infância, ele contraiu varíola e ele perdeu uma vista, um dos seus olhos. Em algumas versões da história, diz que além dele perder uma de suas vistas, que isso é unânime por todos, diz também que ele ficou manco de uma perna. Então, em uma parte da história, fala que ele só era cego. Nas duas, na verdade. Mas em uma delas, diz que além de cego, ele era manco. Agora entenda, quantos de vocês se lembram das histórias que seus pais contavam na infância de vocês? Das dificuldades, das conquistas. Vocês se lembram disso ou não? Aí eu fico pensando, o que será que os pais escravos contavam para esse menino? Imagina as histórias que eles não tinham. Filho, teve uma vez que separaram o seu pai da sua mãe. Teve uma vez que torturaram o seu pai com a sua mãe olhando. Teve uma vez que a sua mãe teve que servir os donos dela e eu tive que ficar assistindo, cortando a grama. Imagina o tanto de história boa que esse menino não escutou. Mas acontece que ele se converte, mesmo nessa dificuldade, nesse caos do crescimento dele. E ele se converte. E aí, em Charles Farm, tinha um instituto, que é o que nós chamamos de teologia hoje, mas era um seminário de santidade da época dele. E ele chega para fazer isso em 1890 e alguma coisa. E quando ele chega, imagina um menino que se converte, enxerga esperança, enxerga paixão, e a história conta que tinha um fogo que queimava dentro do coração dele, e a oração dele era assim: Senhor, reaviva as Américas, reaviva os Estados Unidos, faz da nossa nação uma nação forte economicamente, faz da nossa nação uma nação unida, faz da nossa nação uma nação que ame a nossa pátria, faz da nossa nação uma nação temente a Ti. E aí ele se converte, e ele vai fazer esse instituto, e aí ele é super bem recebido, e aí os alunos daquela época falam: cara, você pode fazer o seminário com a gente, não tem nenhum problema, só tem um contraponto. Qual é o contraponto? Como você é negro, você não vai poder entrar dentro da sala, você vai ter que fazer o seminário no corredor. Fora isso, não tem nenhum problema, você pode participar e fazer com a gente o seminário. E aí, ele fala: tá bom, eu vou fazer. E ele faz por cerca de 2 anos esse seminário. Imagina que legal, todos os dias ele chegava ali, encontrava os alunos, e aí todo mundo entrava na sala, e ele tinha que sentar na cadeirinha dele no corredor. Vocês acham que um cara como esse, ele tinha motivos para não fazer nada? Você acha que um cara como esse tinha motivo para orar por alguém? Você acha que um cara como esse tinha discernimento para interceder por uma nação? Então observe que quando nós falamos de dificuldade, nós temos que analisar de fato quais são as dificuldades.
E por que é que nós estamos paralisados? Por causa dos nossos adversários. E ele se forma, e ele começa a pastorear um pequeno grupo de pessoas em uma igreja. E aí ele começa a ensinar, ele começa a pregar, ele começa ali, fazer intercessões, ensinar sobre intercessão, falar sobre o Espírito Santo. E aí ele começa a orar e falar assim: Senhor, reaviva os Estados Unidos. Essa era a oração dele. Reaviva as Américas. Nessa época os Estados Unidos estavam quebrados. Faz os Estados Unidos uma nação forte. Faz os Estados Unidos uma nação poderosa economicamente. Traga unidade no nosso povo. Faça com que o nosso povo ame a nossa pátria. E aí os irmãos da igreja chegam e falam assim: pastor, você está muito avivado, você está muito com essas loucuras aí de aviva, de reaviva. Não faz isso não, Traz aqui um texto para a gente, expõe uns 2 versículos, faz uma aplicação básica aí, e depois libera a gente. Não faz isso com a gente não. E aí ele continua na loucura dele. Aí os irmãos chamam ele num certo dia, e aí falam assim: viu, a gente queria fazer um convite para você. Sério, a gente quer convidar. Convidar para quê? A gente quer te convidar para sair da igreja. Como assim? A gente não quer mais que você seja o nosso líder. Nós não queremos mais que você seja o pastor. E aí ele sai, andando pelas ruas de Los Angeles. E aí de repente ele chega na famosa rua Azusa Street, número 379, num casebrinho de madeira. E aí ele fala: bom, nesse lugar dá para começar. E ele começa. E ele continua falando: Senhor, reaviva os Estados Unidos. Faz outra vez na nossa nação. Faz da nossa nação uma nação forte. Faz da nossa nação uma nação poderosa. Faz da nossa nação uma nação unida. Jesus, faz outra vez nos Estados Unidos. E ele começa. E ele continua. E se passam alguns anos. O Espírito Santo resolve responder à oração de William Seymour. E quando o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de pessoas, naquele casebre de madeira, a intensidade da visitação de Deus foi tão forte, que o mundo foi atraído para aquela rua, influenciando grandes despertamentos, como Paul Yong-Soo na Coreia do Sul, como John Roberts na África, como é o nome daquele pastor coreano? Esqueci o nome dele. Além do Paul Yong-Soo, foram 2 pastores na Coreia. Paul Yong-Soo era de uma comunidade e um pastor presbiteriano também. E ele começa a trazer um despertamento para toda uma nação. E antes desse despertamento se tornar notório, o grande jornal de Wall Street, New York Times, faz uma manchete dele: pastor negro ensina movimento herético para os americanos. Olha que loucura. Do primeiro ano até o ano de 1906, nós tínhamos cerca de 3 milhões de cristãos. 3 milhões de cristãos. Do ano de 1906 até 1915, onde foi o ponto alto do avivamento, cerca de 500 milhões de pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. Inclusive o Brasil. Quando os missionários chegaram numa igreja batista, achando que eles estavam em Belém, da Judéia, e eles chegam em Belém, aqui do Pará. E aí os pastores batistas, com uma sabedoria imensa, convidam os irmãos suecos ou holandeses a se retirarem da igreja também. E os irmãos dão início à Assembleia de Deus, onde em menos de 5 anos, eles estavam em 45% da cidade de todo o Brasil. Então começa a observar que a oração era essa. Onde ele aprendeu esse tipo de oração? O profeta Abacuque: Senhor,
Aviva a tua obra. Faz outra vez nos nossos dias. Faz diante dos nossos olhos. Faz na nossa geração. Então comece a perceber que de fato é o mesmo Deus, que de fato é o mesmo Senhor, que de fato nós servimos esse Deus. A grande questão é que hoje nós estamos mais preocupados em fazer só a primeira parte da oração. Senhor, livra a gente. Senhor, dá a vitória para a gente. Senhor, dá o escape para a gente. Agora, gente, vamos ser honestos. Você acha que um homem como esse tinha motivo para chutar a bandeira dos Estados Unidos, sim ou não? É claro que tinha. Fique imaginando depois, quando as crianças começaram a brincar na fumaça da glória de Deus, de pique-esconde a história conta. Relatada por 6 pessoas de países diferentes que não se conheciam. Fique imaginando primeiro os alunos, né, de sala dele. Oi, William, tudo bem? Tudo bem. Você lembra da gente? Pô, claro que eu lembro. Vocês me colocaram no corredor para assistir 2 anos de aula. Você acha que eu vou me esquecer de vocês? Pô, claro que eu lembro. Fica imaginando. Os irmãos da primeira igreja que ele pastoreou. William, tudo bem? A gente veio fazer uma visita aqui. Ah, que sejam bem-vindos. Você lembra da gente? Lembro de vocês. Vocês me mandaram embora. Eu lembro, vocês me mandaram. Vocês me chamaram, falaram que tinha um convite para mim. Aí eu achei que vocês iam me convidar para alguma coisa. O convite era para eu sair da igreja. Eu lembro disso também. Imagina o New York Times tendo que noticiar que o maior avivamento da história dos Estados Unidos foi liderada por um negro, cego de um olho, manco de uma perna, que eles falaram que era um movimento herético. Imagina isso. Entenda que quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando que Deus ele usa qualquer pessoa, desde que o coração dela seja verdadeiro, genuíno, não guarde rancor e não deixe ser sufocada pelos inimigos que a sitiam. Quais os inimigos estão sitiando a sua vida? Quais os inimigos que têm te afrontado, que têm te paralisado, que têm roubado a tua provisão, que têm roubado a sua vitalidade? Quais são os inimigos que te paralisaram? Quais foram os rancores, a falta de perdão, a amargura? Pastor, é que eu fui desprezado. Será mesmo que você foi? Pastor, é que eu fui descartado. Será que você foi descartado mesmo? Pastor, é que não me convidaram. Verdade? Entende que às vezes a gente coloca coisas como se fossem imensas, mas que na verdade são pequenininhas demais. Será que nós estamos pelo menos nesses 5% da estatística que em toda a caminhada cristã levaram pelo menos uma pessoa para Cristo? E isso é colocando de uma maneira muito abrangente do Evangelho. Se nós fôssemos fazer esta estatística local, seria desesperador. Separa as Américas, separa a Europa, separa o Oriente, separa o Ocidente, separa a África. Agora separa por cidade. Agora separa por igreja. Meu Deus, que desespero. Mas veja, qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nós servimos? Daqui a pouco nós vamos receber homens aqui, impactados, curados, restituídos, batizados com o Espírito Santo. E a gente brincou que a contagem abriu muito rápido lá, Lê. Não deu nem tempo, já abriu contagem, rápido. A gente brincou com o pastor Luizinho que ele chegou do Egito, ele ia fazer o encerramento do encontro, e aí ele falou: pastor, e aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Eu falei: tudo tranquilo, cara.
já comeram, já demos banho, já trocamos, agora é só colocar para dormir. Mas, veja, como está a nossa vida cristã hoje? Qual área da sua vida o Senhor precisa avivar? Quero chamar a equipe de louvor aqui. É a sua fé, é a sua esperança, é a sua compaixão, é a sua empatia. Qual é a área da sua vida cristã que precisa viver novamente? Que precisa de ressurreição outra vez? Qual é a sua vida cristã? Qual é a parte dela que está atrofiada, que está amarrada, que está paralisada? Lembre-se, o livramento, Deus dá. O profeta, ele começa fazendo a oração assim: Senhor, estamos cercados, estamos sitiados, não temos saída, a provisão vai acabar, o exército vai invadir, estamos ficando sem comida para as nossas crianças, sem alimento, sem água para as nossas mulheres. Nós conhecemos a tua fama, nós sabemos que o Senhor deu o livramento muitas vezes, nós sabemos que o Senhor veio em favor do seu povo muitas vezes, nós sabemos que algumas vezes o Senhor mandou só um anjo, e esse anjo matou mais de 185 mil soldados dos assírios. Nós conhecemos, nós sabemos que o Senhor dá o livramento, nós sabemos que o Senhor defende Israel, nós sabemos que o Senhor protege Israel desde sempre. Às vezes o pessoal olha essas guerras de alguns mísseis aí agora e fala: meu Deus, é guerra. Não, gente, guerra era antigamente, que Israel tinha 195 mil soldados, e cada nação que vinha atacar Israel tinha mais de 1 milhão de soldados. Engraçado é que Israel está aí, e essas nações nem existem mais hoje. Então veja que a grande questão que o profeta está ensinando aqui, não é a gente fazer um movimento de leitura somente por aquilo que estão fora das muralhas. Mas o pedido mais intenso dele é do que está dentro. Senhor, aviva a tua obra aqui, porque o negócio está feio. Nós nem estamos preocupados com o exército que sitiou a gente. Nós nem estamos preocupados com essas coisas. Nós estamos preocupados porque existe morte aqui no meio do seu povo. E não morte física. Morte espiritual. Falta de intimidade.